Olá, pessoal. Vamos corrigir os exercícios, do filo cordata. Nessa imagem já vemos alguns representantes desse filo, que são os peixes, tanto peixes cartilaginosos como ósseos, só que esse caso aqui é um peixe ósseo. Temos os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos. Exercícios propostos. Na maioria dos peixes ósseos, o órgão responsável pela manutenção do equilíbrio hidrostático com o meio é denominado, então é aquilo que faz o peixe flutuar ou afundar, dependendo da sua necessidade, que é a bexiga natatória, que ela vai se encher ou ficar vazia, no caso ali, eliminar os gases. E com isso, mantém ali o equilíbrio hidrostático. A seguir, estão mencionadas algumas características dos peixes. Assinale apenas aquelas que ocorrem nos osteíctes, que são os peixes ósseos. Então, cauda de ficerca ou homocerca. Válvula em espiral? Não, válvula em espiral é aquilo que nós encontramos dentro do intestino, dos tubarões, por exemplo, que são peixes cartilaginosos. Bexiga natatória. Escamas do tipo quitenoide. Aqui está escrito tio, mas é tipo, ficou faltando um pezinho aqui. Boca terminal, sim, principalmente frontal. Ampolas de Lorenzini e cloaca? Não, isso aqui nós encontramos nos tubarões, que são peixes, no caso, cartilaginosos. Então, aqui somando 16 com 8, 4 e 1 dá 29 a soma. Ok? A respeito dos peixes, será correto afirmar que a sua larva denomina-se primeiramente girino e posteriormente alevino? Não, girino é de sapo, de anfíbio, não tem nada a ver com peixe. Neles, a medula raquiana ou espinhal forma-se a partir da notocorda? Não, no caso seria a medula espinhal apenas, e só depois que perde a notocorda, que é a notocorda de estágio embrionário. Todas as espécies são dotadas de brânquias? Sim, porque aí eles respiram embaixo d'água e usam as brânquias para fazer isso. Respiração branquial. 4. Esqueleto formado somente por tecido cartilaginoso ocorre nos... Então, se está falando de tecido cartilaginoso, está falando de peixes cartilaginosos. E daqui, dos exemplos que nós temos, é a letra A, Cações, que é um tipo de tubarão, e as raias. Então, esses dois são peixes do tipo cartilaginoso. 5. Referindo-se aos anfíbios, pode-se afirmar que apresentam respiração cutânea? Sim, Uma das respirações que os anfíbios fazem é a cutânea, ou seja, respirar pela pele. Lembra que tem vários tipos, Quando ele é girino e está ali na água, ele vai fazer a respiração do tipo branquial. Quando ele sofre metamorfose, sai do ambiente aquático e ganha um ambiente terrestre, ele deixa de respirar por brânquias e começa a respirar por pulmões e também pela pele, que é a respiração cutânea, tá? Então, eles apresentam a respiração cutânea? Sim, apresentam. Então, a letra A está certinha. Questão 6. Os anfíbios tentaram conquistar o meio terrestre, porém não conseguiram totalmente devido à reprodução, porque é feita na água. Quanto à reprodução dos anuros, é correto dizer exceto, então, exceto significa que ele quer a errada, tá? Então, a fecundação dos anfíbios é semelhante à dos peixes ósseos, mas com cópula? Sim. Muitos anfíbios são ovolíporos e protegem os ovos com cordões gelatinosos? Sim. O desenvolvimento é indireto com larvas e girinos? Sim. Apresentam fertilização cruzada e externa com cópula? Beleza. Os anuros são dioicos, apesar dos órgãos de Beider nas fêmeas? No caso, não é nas fêmeas, Esses órgãos de Beider aqui
acontece a formação desses órgãos nos machos, né? Então fica ali junto dos testículos, tá? E eles podem se transformar em ovários, caso necessidade, né? Depois que os testículos já tiveram ali um período de 3 a 4 anos, né, de funcionabilidade. Aí, devido à necessidade, esses órgãos de Beider dos machos, que ficam ali próximos aos testículos, se transformam em ovários para justamente manter ali, né, a reprodução. Então, o macho bideriano, que é o que a gente fala, né, por causa dos órgãos de Beider, então Beider bideriano, né, eles produzem no máximo 1.200 óvulos, enquanto que uma fêmea normal, né, produz ali 8.000 óvulos. Então é uma capacidade um pouquinho menor, mas já garante ali a reprodução em caso de necessidade, tá? Então essa daqui está errada porque não é nas fêmeas que se encontram esses órgãos, e sim nos machos, tá? Então acrescenta essa informação aí que é importante. Questão 7. Sobre os anfíbios, assinale o que for correto. Possuem tubo digestivo com fígado, pâncreas e vesícula biliar que termina em cloaca? Sim, né? Então tá certo essa aqui. 2. O coração dos anfíbios tem 4 cavidades e circula circulação dupla? Não, não tem 4 cavidades, né? Possuem 3 cavidades, tá? 4. Anfíbios adultos têm rins do tipo mesonefro? Sim, tá certo. 8. Alguns anfíbios são capazes de se reproduzir na fase larval? Sim, né? Nós temos alguns representantes que conseguem fazer isso, sim. E lagarto, camaleão e tartaruga são exemplos de anfíbios? Não, né? São exemplos de répteis. Então aqui é a soma, né? 8 com 4 mais 1 vai dar 13. Ok? Questão 8. Animais que realizam respiração cutânea têm seu habitat restrito a ambientes úmidos, né? Então, se eles fazem respiração pela pele, eles precisam ter a pele fininha e úmida para facilitar as trocas gasosas. Caso contrário, ele não vai conseguir fazer, né? E pode morrer até asfixiado. Então, ali a letra E é a resposta. 9. Considere as afirmações sobre a reprodução dos répteis. Então, eles são cordados que se reproduzem sexualmente, dispensando órgãos copuladores, né? Eles não dispensam órgãos copuladores, né? Eles possuem órgãos copuladores. O nome do órgão copulador do macho, inclusive, é um hemipênis, né? Então, essa aqui está errada. Ele quer que a gente ache as corretas, né? Então, a 2. Quanto à forma de se reproduzirem, eles são animais considerados intermediários entre os peixes, os anfíbios e os mamíferos? Sim. Neles, a fertilização é interna? Sim. E em determinadas serpentes ocorre o desenvolvimento interno? Também, dependendo da espécie, tá? Então, é a 2, a 3 e a 4 apenas. Então, a letra A resposta. Questão 10. Uma evolução importante dos répteis em relação aos anfíbios na conquista do habitat terrestre é o fato dos répteis possuírem o quê? Ele tem ali a sua pele na epiderme preparada para esse tipo, né, de habitat. Então, ele vai ter uma pele queratinizada, né, na sua camada superficial. Então, isso promove ali com que eles consigam, né, sobreviver bem a esse ambiente terrestre, né, e pouca perca de água para o ambiente também, tá? Então, a 10 é a letra D de dado. Questão 11. Aí, né, falando dos tipos de dentições das serpentes, né, das cobras. Associe corretamente e assinale a alternativa que contém a associação correta. Então, as áglifas, né, elas são cobras que não possuem dentes de veneno. São aqueles dentes pequenininhos, serrilhadinhos, né? Então, a áglifa com a letra A aqui, não, um A, né?
São cobras que não possuem dentes de veneno. No caso, as sonelógrafas, que é a número 2 aqui, né, são cobras que possuem dentes de veneno com o canal interno situado anteriormente na boca. Então, fica ali na parte da frente, né? Então, aqui é a letra D. As proterógrafas, que é no caso a 3 aqui, né? Elas são cobras que possuem dentes de veneno sulcados, localizados também anteriormente na boca. E as opistógrafas, que é a número 4, cobras que possuem dentes de veneno sulcados, localizados posteriormente na boca. Então, fica lá atrás, né? Que é no caso da cobra coral falsa. Ok? Então, a sequência aí ficou a letra E. Questão 12. Sobre os répteis é correto afirmar exceto, então ele quer aquilo que está errado, né? A sua epiderme é espessa e altamente queratinizada, formando as escamas córneas. Sim, a gente até viu na questão anterior, né? São ectodérmicos? Sim, né? Eles precisam manter a regulação corporal com coisas externas. Fica lá no solzinho esquentando, se esquentou demais, vai lá para uma sombrinha para resfriar. Então, eles mantêm a temperatura corporal com coisas externas. O coração em répteis não crocodilianos apresentam 2 átrios e um ventrículo? Sim, né? Por que ele colocou aqui não crocodilianos? Porque os crocodilos têm 4 cavidades, tá? É a exceção ali dentro do grupo dos répteis. E a maioria excreta seus resíduos nitrogenados na forma de amônia? Não, não é amônia, né? Vai ser o quê? Ácido úrico. Então, a que está errada aqui vai ser a letra D de dado. Questão 13. Sacos aéreos encontrados nos pulmões das aves têm a função de fazer o quê? Diminuir justamente o peso do esqueleto, né? Então, aquelas bolsinhas de ar que ficam ali próximas, né, aos seus pulmões, além de ajudar ali, né, a respirar de forma melhor, também diminui o peso, mas a principal função é diminuir o peso do esqueleto, já que tudo na ave tem que ser leve para que ela possa voar, né? Questão agora 14. As afirmativas a seguir referem-se às aves. Então, dessas aqui, nós temos que achar as corretas. Então, vamos lá. Sacos aéreos e ossos pneumáticos constituem importantes adaptações de aves para o voo? Sim. Penas têm origens a partir do mesoderma, sendo revestida por uma epiderme e constituição córnea? Não é pelo mesoderma, né? Pena é uma estrutura externa, então ela é feita pelo folheto embrionário, né? Ectoderme. 3. Ácido úrico compreende o tipo de excreção nitrogenada? Sim, a gente até viu na questão anterior, né? E a pele é caracteristicamente seca, aglandular, com exceção da uropigiana? Sim, né? Essa glândula uropigiana é aquela que fica ali próxima à cauda, que secreta um óleo que a ave espalha com seu bico por toda a pena para impermeabilizar, tá? Então, a resposta é a 1, a 3 e a 4, que vai ser aqui a letra B, ok? Questão 15. A moela encontrada nas aves está relacionada ao... Então, a moela, né, faz parte ali do sistema digestório das aves e ela tem a função de triturar os alimentos. Então, ela faz a trituração dos alimentos. Letra C, a resposta. 17. Aliás, passei a 16 aqui, né? Mas não tem problema. Então, eu vou só ler a 16, que eu estou com a apostila aqui também, tá? Mas eu não coloquei ela aí. 16, assinale a alternativa incorreta, né? Então, a resposta vai ser a letra E, tá? As aves são animais hermafroditas com fecundação externa? Não, né? Então,
Agora sim, a 17. Assinale o que for correto em relação aos mamíferos. Então, aqui, ó, que for correto. Número 1. Os mamíferos são subdivididos em 3 subclasses, a saber, Prototéria, que são dos monotremados, Metatéria dos marsupiais e Eutéria dos placentários. Certinho, né? 2. São características dos mamíferos: diafragma, glândulas mamárias, pelos, pulmões, paraquimatosos, crânios com 2 côndilos occipitais e homeotermia. Na verdade, ali crânio, né, com 2 côndilos occipitais não é característica do mamífero, só tem um só, que é essa parte aqui, ó, ponto daqui de trás do crânio, tá? Vai ter um só. Então, essa aqui tá errado. 4. Os marsupiais, cangurus e gambás são desprovidos de útero. Por isso, o desenvolvimento de suas crias se dá na bolsa marsupial, na parede externa do ventre materno. Eles não são desprovidos de útero, eles possuem um útero, só que o útero não consegue manter o desenvolvimento do filhote até o final, tá? É um útero assim, meio que fraquinho, vamos dizer assim. Então, os filhotinhos saem do útero e vão para o marsúpio para terminar o seu desenvolvimento, mas possui útero sim, tá? Só não vai até o final do desenvolvimento. 8. Os monotremados são os únicos ovíparos. Sim, tá certo. 16. Dentes incisivos estão presentes nas ordens carnívora, rotodêntea, logomorfa e proboscidea. Sim, tá certo também. Depois vocês até pesquisem todas essas classes, essas ordens aqui, tá? E 32, entre os portadores de casco, os ungulados, né, que são, no caso, os cavalos, por exemplo, aí estão camelo, zebra, rinoceronte, capivara e coelho e a lebre. Não, né? Capivara, coelho e lebre não são ungulados, né? Porque ungulados é ter um dedo só, que no caso é aquele do casco do cavalo, né? Que só tem um. Então, aquela única estrutura ali é um dedo só, por isso que chama ungulado. Então tá errado aqui, porque capivara e coelho e lebre não são desse jeito, né? Então aqui na verdade é 16 com 8 mais 1, então a soma dá o que? 25, né? Conferem aí. Questão 18. A ilustração representa um dos mascotes da Olimpíada de Sydney de 2000. Analise as afirmações relacionadas a esse animal. Então aqui está falando de quem, né? Do ornitorrinco. O ornitorrinco é um mamífero? Sim. Ele bota ovo com casca? Bota, né? É um cordado? É. É vertebrado? Também. É placentário? Não, né? Se ele põe o ovo, então não é placentário. Então isso aqui está errado, tá? Ele pode ser muitas coisas, né? E coisas até exóticas, mas placentário ele não é. Então, todas as que estão corretas é a 1, a 2, a 3 e a 4, que no caso aqui vai ser o quê? A letra B, né? 1, 2, 3 e 4. Isso. Questão 19. Leia o texto abaixo. Pouca gente se dá conta de que o litoral sul do Brasil, em especial Santa Catarina, é uma das áreas mais importantes em todo o planeta para a reprodução das baleias. É aqui que a baleia franca, um gigante pacífico e ameaçado de extinção, vem ter seus filhotes e amamentá-los, de maio a outubro, com maior número de avistagens de baleias com filhotes em agosto e setembro. Considere os itens abaixo que representam possíveis características do grupo a que pertencem os animais citados. Então, a baleia, ela faz respiração pulmonar? Faz, né? Visto que ela não é um peixe, então ela faz respiração pulmonar, porque se fosse peixe, né, ela faria respiração branquial, mas ela é um mamífero, então ela utiliza os pulmões para respirar. Elas são pecilotérmia, que tem a temperatura corporal de acordo com o ambiente?
Não, né? Ela mantém a temperatura interna. Então, mediante ali a alimentação e camada de gordura espessa ali na pele também ajuda a proteger contra o frio, né? Então, ela não é pecilotérmica. Ela faz fecundação interna? Faz, né? Então, aqui tá certo. E ela tem ausência de diafragma? Não, ela tem a presença, né? Que são um dos órgãos de musculatura que vai facilitar ali a respiração do tipo pulmonar. Então aqui só a 1 e a 3 é que está correta, né? Então aqui 1 e 3, resposta, letra B de bola. Não é isso? Né? 1 e 3, não é isso? Tá, porque mudou o slide, aí já confunde minha vista, mas é isso mesmo, 1 e 3. Agora a questão 20. Mamíferos aquáticos, como os cetáceos, possuem um espesso revestimento de tecido adiposo, com importante função para fazer o quê? Então, para que o tecido adiposo ele serve? Ele evita perder calor, ele ajuda também a proteger, né, o corpo do animal contra choques mecânicos, ajuda a preservar, né, o corpo para não perder calor, como já falei, mas em relação a ambientes muito frios, né, manter a temperatura corporal. Mas aqui das opções que nós temos aqui é justamente evitar a perda de calor, tá? Existem várias funções para o tecido adiposo. Depois vocês podem até, né, dar uma pesquisada aí, mas vocês também já estudaram isso no ano passado, né, quando nós estudamos os tipos de tecidos, né, que nós falamos ali também do tecido adiposo. Então é só para relembrar. Ok, pessoal? Vou dar uma paradinha por aqui, porque são muitos exercícios, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas já eu coloco aqui, né, a parte 2, tá? Então, nos encontramos lá.